Produtores associados das cooperativas já se preparam para a safra de verão. No quadro Temática, o coordenador da Comissão de Agricultura da Assembleia fala sobre a força do agro. Produtor de maçã conta a história da variedade Fuji em Santa Catarina. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de sucesso de Dirceu Moraes. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooperene+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooperene+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho. Levanta pra ir pra escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A ALESC criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A ALESC segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. ALESC, protegendo o presente para cuidar do futuro. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. O Cooper News SC de hoje começa dizendo que a safra de inverno já foi plantada. Muitas roças apostaram em cultivares específicos para a produção de grãos. E sem perder o foco no que realmente interessa, o produtor catarinense já está com a cabeça voltada para a safra de verão. Lavouras que serão plantadas a partir de setembro, mais ou menos. Tem muito agricultor que acha cedo para pensar nisso, mas do jeito que as coisas andam, o melhor mesmo é se antecipar. Para mostrar cases de sucesso, a equipe do programa Cooperativismo e Notícia andou mais de 2.000 quilômetros para nos trazer alguns exemplos de produtores que não perdem tempo. Assista. Com mais de 96 mil quilômetros de território, Santa Catarina é um estado pequeno, mas diferenciado. Nos 6,5 milhões de hectares, o agricultor produz de tudo um pouco. Grãos, carnes, frutas, verduras, enfim, aqui tem para todos os gostos. Sem contar que temos o terceiro melhor IDH do país e a quarta maior renda per capita. Mas tem algo também que ajuda a explicar essa evolução toda: a organização do produtor rural. Percebam, o inverno nem chegou ainda e o agricultor já está pensando na safra de verão, principalmente na compra dos adubos. Se em Santa Catarina existem 186 mil imóveis rurais, segundo o IBGE, e desse número, 142 mil usam adubação regularmente, significa dizer que 76% dos agricultores fertilizam suas terras. É um número considerável. Mas por isso é preciso se planejar, porque não há indústria, por maior que seja,
que consegue atender essa demanda toda. Na área de arroz, por exemplo, existem 6 mil agricultores envolvidos nessa cadeia agrícola. Juntos, eles colhem algo superior a 1 milhão de toneladas. E aqui no sul do estado, onde está a maior área plantada de arroz, o produtor tem buscado linhas especiais para adubar as terras. No caso da família Pavato, por exemplo, são 120 hectares, onde eles usam o nobre com algem na base e o Cooper Animais na cobertura. Fizeram 190 sacas por hectare de média. Produtividade recorde. E olha que o adubo respondeu até mesmo em áreas de turfas, essas menos ricas em nutrientes. A gente resolveu fazer um teste aqui na nossa área, foi feito um lado a lado ali e foi notada a diferença, desde sanidade de planta, dela radicularmente, e foi visto por aí. Tanto em terra mais escura como a terra de barro, o resultado foi bom. Sempre bom, principalmente foi testado nas áreas mais fracas, né? Porque como é um adubo que promete mais, e ali foi vista a diferença. No ano passado, eles compraram 50 toneladas de fertilizantes e este ano o volume deve aumentar um pouco mais. Isso porque, graças à eficiência dos adubos e à qualidade da assistência técnica, a evolução do campo tem sido constante. Na cultura do arroz, a gente veja que tem alguns fatores como toxidez de ferro, algumas áreas com enchentes também, que vão acabar prejudicando a cultura de acordo com o ciclo. Quando utilizamos essas tecnologias que vão amenizar esses fatores de perda, a gente consegue realmente distinguir muito mais diferença de produção. Quanto maior a perda, quanto maior o fator ali que vai interferir, maior a rentabilidade, porque a gente vai conseguir disponibilizar mais comida para a cultura do arroz. A Cooper já consegue ver maior produtividade desses produtores? Sim, com certeza, consegue produzir mais e a qualidade do produto final também ajuda nós em questão de indústrias, principalmente no arroz, né? No Planalto Norte, vamos focar na produção de soja, onde os 17 mil produtores do estado colheram 2 milhões de toneladas. Em Irineópolis encontramos o Diego. Associado da Copérdia, ele precisou de 3 anos, 3 safras, para entender o poderio produtivo do nobre com algem. Fez um lado a lado, depois comprou adubos para metade da lavoura e agora vai ser 100%. A produtividade esse ano surpreendeu a todos, mas a nossa, graças a Deus, surpreendeu bastante. E perto do concorrente, num concorrente top de linha, ele ainda colocou aqui para nós, a gente fala em alqueires, 7 sacos para alqueire, que vai dar uns 2,6, 2,7 por hectare a mais. E isso numa área aí, ela dá um resultado bem significativo. E questão de preço estava igual, então valeu muito a pena. Nos 200 hectares de soja, o Diego fez na média 65 sacas. Foram 3 a mais por hectare, usando o nobre com algem. Claro que os protocolos foram importantes, afinal nenhuma lavoura funciona sem os manejos adequados. A gente procura fazer trabalhos de lado a lado nos produtores, onde esse adubo vem se mostrando muito superior às outras fórmulas hoje presentes no mercado, né? Sem falar também da qualidade de grânulos que ele tem. Também praticamente não tem poeira, né? O que facilita muito no operacional do produtor hoje em dia. Estamos falando de produto com qualidade e tecnologia, são sinônimos. Qualidade por questão física, principalmente um produto com uma granulometria uniforme, isso facilita o planejamento operacional por parte do produtor. E também a tecnologia, nós contamos com proteção de grânulo, nós conseguimos elevar a absorção por essa cultura, principalmente no caso da soja, nós conseguimos disponibilizar esses nutrientes na totalidade do ciclo da cultura. A gente percebe que a planta ela fica uniforme, ela fica robusta do início ao fim. Né? Exatamente, isso é muito por conta do equilíbrio nutricional que os fertilizantes conseguem entregar para essa cultura. O foco agora é para a cultura de milho. No estado, os 81 mil produtores devem colher algo próximo de 2 milhões e 700 mil toneladas. Por isso nós viemos até o município de Tigrinhos, extremo oeste do estado, para conhecer a família Loves. Nos 220 hectares da propriedade, eles reservam todos os anos 80 só para o milho. E graças ao nobre com algem, eles colheram na safra passada 205 sacas por hectare, muito acima da média estadual, que deve chegar a 130. O fertilizante da Fecoagro entrou aqui quando? Faz uns 3 anos, 3 para 4 anos que o fertilizante da Fecoagro entrou na nossa propriedade. E o resultado? Foi bom resultado. Agregou excelente qualidade e uma melhor quantidade na produção. Quando o produtor compra os fertilizantes da Fecoagro, junto vem a assistência técnica, da cooperativa e da indústria. Afinal, o time precisa jogar entrosado. Hoje a gente trabalha bastante focado na linha Fecoagro, né?
Por a Ouro Verde também ser dona da FECOAGRO, então a gente tem essa linha inclusa e tem dado um resultado muito bom, principalmente esses adubos novos com a linha do Algem, tem dado um resultado excelente a campo. Depois que a gente começou a trabalhar com a Algem, a gente começou a perceber, né, um melhor enraizamento de plantas, consequentemente plantas mais vigorosas, né, e com certeza refletindo lá na frente da produção, né. A FECOAGRO junto está trazendo o que tem de melhor de tecnologia hoje no mercado. Então hoje a gente está fomentando bastante a linha nobre com Algem, por causa de um fertilizante completo. Levantamentos recentes mostram que ao usar o nobre com Algem e o Cooper N+, nas lavouras, a produtividade deu um salto. Foram 10 sacas a mais por hectare na cultura do milho, 5,7 na cultura da soja e quase 13 na cultura do arroz. Bom isso, não? O grande desafio da agricultura é a gente aproveitar cada vez mais a nutrição. E o Algem vem exatamente nesse sentido. Estamos fazendo trabalho no nível Brasil, nível Santa Catarina, junto com a FECOAGRO, e a gente vem obtendo resultados muito positivos em todos os lado a lado que a gente vem fazendo. Agora tem um outro detalhe que faz toda a diferença. Sabe qual é? O planejamento de safra. Por isso, tanto o Victor como o Diego e os irmãos Loves querem todos os insumos dentro de casa com muita antecedência. Nada de deixar para a última hora. Nos tempos que a gente anda, a gente sempre tem um contato com o Jefferson aí, que é o nosso companheiro. Ele está sempre apoiando a gente aí, a gente sempre se planeja para comprar o melhor, da melhor forma possível, com antecedência, para não passar trabalho na hora do plantio. Terminou a colheita, já começa o planejamento da próxima, né? Às vezes a compra do fertilizante já é no momento da colheita, você já compra, às vezes um pouquinho depois, vai depender da questão do mercado também, mas tem que ser antecipado, né? Aí a cooperativa dá uma boa opção para a gente, que é a entrega direta. Praticamente no ano anterior, sempre a gente já começa a pensar nela, né? Aí a gente vai vendo o mercado, como é que tá, como é que não tá, né? Mas até janeiro, fevereiro, sempre tem que estar tudo comprado já, né? Para a próxima safra sempre, né? Resumindo tudo o que nós falamos até aqui, planejamento é fundamental, mas escolher um fertilizante que lhe entregue produtividade não tem preço. Por isso, para entender como isso funciona, só usando. Façam lado a lado e se surpreendam. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta sexta-feira, Altair Silva comenta sobre o crescimento do agro no Brasil. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre. Segundo o IBGE, o nosso Produto Interno Bruto chega à casa dos 2,6 trilhões de reais, ou seja, um crescimento significativo, puxado principalmente pelo agronegócio, que é a principal cadeia produtiva do nosso país. O agronegócio, além de gerar emprego, renda, desenvolvimento, alimentar os brasileiros e alimentar a população mundial, nós representamos uma fatia importante da economia. O agronegócio brasileiro cresceu 21,6% no primeiro trimestre. Nós tivemos um avanço na produtividade, principalmente da soja e do milho. A soja, por exemplo, cresceu mais de 25% em produtividade. Batemos recorde. Chegamos à casa dos 300 milhões de toneladas de grão produzido em nosso país. A nossa vocação, a vocação dos brasileiros é para o agro, a geração de riqueza e de oportunidade. Nós sabemos como fazer o agro, como desenvolver o investimento em tecnologia, as nossas empresas e centros de pesquisa, universidades, que fazem esse conglomerado de ações que chegam até as propriedades rurais, é que estão inovando a economia brasileira através do agro. O agro precisa ser reconhecido. O agro chega na mesa de todos os brasileiros. Nós não podemos esquecer que o alimento que nos dá a vida todos os dias vem da mão dos que trabalham e produzem. O campo tem que ser valorizado, reconhecido, com políticas públicas adequadas. A sociedade civil precisa reconhecer a pujança que representa o agro para a economia brasileira. Muitas vezes não valorizado o suficiente,
por políticas públicas governamentais ou até mesmo por ONGs que têm pensamentos divergentes em relação a quem trabalha e produz. Nós precisamos valorizar constantemente. A prova está aí. O Brasil cresceu muito pouco na indústria, 0,1%. Cresceu muito pouco no comércio. Praticamente estamos estagnados no comércio, mas crescemos na produção do agronegócio e elevamos o nosso produto interno bruto brasileiro. Por isso, o produtor rural precisa ser reconhecido, valorizado pelo trabalho que faz. As nossas cooperativas, que têm fomentado e desenvolvido pesquisas e trabalho com parceria com as universidades, com a Embrapa, com a Ipagre, com os institutos que trabalham o agronegócio brasileiro, fazendo um verdadeiro exército de exemplo para a economia brasileira. Agora fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Produtor de maçã conta a história da variedade Fuji em Santa Catarina. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de sucesso de Dirceu Moraes. Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho, levanta pra ir pra escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A Alesc segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. Alesc, protegendo o presente para cuidar do futuro. A maçã Fuji, produzida em Santa Catarina, é considerada a mais doce do mundo. A fruta possui características únicas e, por isso, conquistou o selo de indicação geográfica. Mas como iniciou o cultivo dessa variedade no estado? O senhor Iragami, que é um dos pioneiros do plantio de maçã, conta essa história. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. Hoje nós estamos aqui no pomar do maior produtor de maçã Fuji do mundo, o senhor Iragami. E aqui ao fundo está a macieira Fuji mais antiga do Brasil. E o senhor Iragami vai nos contar a história da fruticultura de clima temperado em Santa Catarina, que começou com a colônia de japoneses, seu Iragami. Em 1973, nós tínhamos uma cooperativa que chamava Cooperativa Agrícola de Cotia. A Cooperativa Agrícola de Cotia era daquela época de 70, 80 atrás, era uma cooperativa, dizem que era a maior do mundo, feito por japoneses, e eles tinham vários setores de café, soja, e não tinha de maçã. Aí lembrava, vamos fazer maçã, que hoje está chegando 100% da Argentina, e como a cooperativa Cotia, vamos fazer. E nesse que início, e bem na hora certa, região de Videira, já tinha vindo técnica do Japão, chama Kenshi Ushirozawa, já estava morando e ele procurando toda a região. E falava que aqui na região de São Joaquim, clima espetáculo para a maçã Fuji. Assim, ele foi fazer um convite para a cooperativa em São Paulo e nós viemos para cá e trazendo a primeira etapa 15 famílias. O senhor tinha que idade naquela época? Eu tinha até 24 anos de idade. Então, mas a cabeça já tinha idade de 35, 40, porque eu já fazia na agricultura, eu e meu irmão, né? Como eu criei quase sem pai, então nossa responsabilidade, nós obedecer mãe era muito importante.
E aqui também foi sorte, porque nós primeiro começamos a cooperativa Cotia a procurar região de Matos Costas, lá em Caçador. Aí achou fazenda boa, mas o fazendeiro não quis vender. Aí veio a segunda etapa na região de Urupema. Urupema também era... E acabou não vendendo para nós fazenda. Aí vimos São Joaquim. Finalmente São Joaquim procurando 3 dias. E esse senhor aqui, que chama Lauro Martins, conseguiu vender para nós. Se ele não vender, nossa colônia Cotia está indo no Vacaria. Já estava pronto para ir Vacaria. Então hoje eu conto essa história, o pessoal da Vacaria fica triste. Puxa, tivesse vindo, Vacaria estava bem adiantado de maçã, né? Essas 4 macieiras da variedade Fuji fazem parte da história de vida do produtor. Ele plantou há 48 anos, quando nasceu a primeira filha. Essas plantas representam a coragem, sabedoria e força do povo japonês, que contribuiu para que São Joaquim se tornasse a capital nacional da maçã. A alta densidade garante maior produtividade. Os pomares do grupo Iragami ocupam uma área de 190 hectares. Aqui podem ser encontrados os mais avançados sistemas de condução, cobertos com tela de proteção anti-granizo e irrigação. Tudo isso assegura produtividades que alcançam 80 toneladas por hectare. E a importância de ter as 2 variedades, seu Iragami? Essa é pela polinização. Maçã, uma variedade, ele produz, mas não é bom. Porque maçã, quando a gente corta maçã, tem que ter 5 sementes. Quando tem 5 sementes, quer dizer que a abelha chegou a cruzar com outra variedade. Quando não tem esse trabalho de polinização da abelha, maçã também fica um pouco torto. O nosso personagem de hoje do quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio é Dirceu Moraes. Ele é do Planalto Serrano. Sempre trabalhou em uma indústria na cidade, mas não deixou de ser agricultor nunca. Vamos conhecer um pouco mais desta história, contada por Sebastião Garcia. Os pais do Dirceu viveram nessas terras. Eles criavam gado. A agricultura é pouco, é só para consumo próprio, né? Era tudo manual, né? Até para colher milho manual, para a atividade do feijão também era batida manguá. Foi nessa casa que Dirceu cresceu. Ele conta que perdeu o pai muito cedo e foi a mãe quem assumiu a propriedade e criou os 7 filhos. Dirceu é dos mais novos. O pai, a gente perdeu ele tinha 39 anos de idade, né? Então ficou a minha mãe como suporte, né? Ela era uma mulher guerreira, trabalhadora e foi um exemplo, na verdade, né, para a família. Aos 20 anos de idade, Dirceu saiu de casa, foi morar e trabalhar na cidade. Por 27 anos, foi funcionário de uma grande indústria de papel e celulose instalada na região. Chegou a se aposentar na empresa. Dirceu foi professor também num período, mas nunca deixou o campo. Eu trabalhava lá e plantava aqui, né? Fazia lá os dois, nos intervalos e nas folgas, fazia lavoura, né? Fui começando aos poucos, né? Começando com hectare, foi aumentando, cada ano que ia aumentando, né? Iniciei com feijão, moranga, a cabutiá, né? A moranga cabutiá e um pouco de milho. Com o crescimento vieram novas culturas também. O período é de entre-safra e o plantio que se vê nessa lavoura é de cobertura, aveia e azevém. Mas entre os meses de outubro e março, essa área é coberta de soja. A cultura é o carro-chefe da produção. Ocupa 120 hectares, divididos em mais de 20 lavouras separadas. Dá mais ou menos umas 22, 23 lavouras. É muito área pequena, né? É área de 3 hectares, 5 hectares. 90% das áreas de plantio do Dirceu são arrendadas. Isso pesa no custo de cada safra. Vai de 10 até 14 sacos de soja por hectare. E mais o pasto plantado, né? Com aveia e azevém. Ainda assim, Dirceu diz que arrendar é o melhor negócio para ele por enquanto,
porque o preço da terra subiu muito nos últimos anos na região. Se a gente pudesse comprar, até era melhor, né? Mas o problema é que a terra ficou muito cara, né? Depois que veio começou o pessoal de fora plantar soja, devido a outros lugares está muito caro a renda, né? Na última safra, Dirceu conseguiu produtividade de 58 sacas de soja por hectare, um pouco abaixo da média que ele costuma colher. Primeiro deu seco, depois chuva demais. Mas Dirceu não reclama não, diz que os negócios vão bem no campo. Depois que se aposentou 3 anos atrás, ele já conseguiu ampliar a área de plantio em 40%. Dirceu tem equipamentos próprios e faz parceria com um irmão no uso da colheitadeira. Só na colheitadeira. Cada um tem a sua lavoura, né? É separado. Dirceu é cliente da Cocan, a Cooperativa Agropecuária Camponovense. Boa parte dos negócios ele faz por lá. Os insumos ele financia pela cooperativa. 70%, né, que a gente usa no cultivo da soja, pega com eles, né? Adubo, semente, fungicida, inseticida, herbicida. Tudo praticamente eu pego com eles lá. Uma parceria, né? A parceria favorece a redução de custos, que está hoje na casa das 38 sacas por hectare. Passaria de 40, diz o Dirceu, se não tivesse a negociação com a cooperativa. Eu sou apaixonado por esse lugar aqui. Essa casa é um refúgio de fim de semana da família do Dirceu. Tem lareira, fogão a lenha e quartos confortáveis. Era um sonho que eu tinha sempre fazer essa casa aqui para lazer e consegui realizar esse sonho. O imóvel é novo e foi construído nas terras que Dirceu comprou de um tio ao lado da propriedade onde ele foi criado. A área de 13 hectares tem 4 destinados ao plantio de grãos. É para curtir mesmo a natureza aqui, né? E a agricultura, né? Dirceu vive com a família em Correia Pinto, a 18 quilômetros daqui. Mas sempre que pode ou precisa, ele vem para cá. Quase todo dia estou aqui. No verão, no tempo de plantio e colheita, estou todo dia aqui, né? Daí no inverno, vem um dia sim, um dia não, fazer um servicinho e outro. A manutenção das máquinas é um dos servicinhos. O cuidado com esses 2 amigos é outro. Dirceu conta que eles apareceram aqui na propriedade e ele acabou adotando os bichinhos. Você tratar deles, estão aqui, ó. Eu chego e vem me encontrar, ver que é um carinho, aí, ó, faz parte da família com os outros. Eles são muito carentes, né? Dirceu é casado com Maria Elisete e eles têm 3 filhas. Bruna e Bianca, que são gêmeas, e Beatriz, a mais nova. As meninas têm outras profissões que não estão relacionadas com a agricultura, mas o legado que Dirceu quer deixar para elas vai além das escolhas que elas fizeram. Tem a ver com uma preocupação nobre e que ele sempre teve, a de preservação e de garantia de futuro, consequentemente. Estou preservando muito o ambiente, na verdade, aqui, que eu mais gosto, que eu gosto é disso aqui, né? A natureza, né? É fácil entender por quê. Eu adoro o que faço e é uma terapia, na verdade, né? Nossos cumprimentos especiais e efusivos para toda a família do seu Dirceu Moraes, de Ponte Alta. E o nosso Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um bom final de semana para você e sua família. Cuidem-se e até semana que vem.